A intensidade distorce o tempo. Distorce o tempo. Também, é a pura verdade. E o que acontece? E a gente melhorou o processo seletivo. Quando sua mulher falar que você foi muito rápido... Cara, esse é um medo meu, sabia? Da gente crescer muito a empresa, deixar ela muito complexa, burocrática e cheia de gente que às vezes você nem sabe se a pessoa sabe do que você está fazendo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora do crescimento, né? Eu tenho muito esse medo. Tem que acertar muito no onboarding. Por exemplo, ele falou sobre um ponto aí. A gente faz isso. Toda vez que a pessoa entra, ela tem que ver os nossos cursos, produtos. Às vezes a gente até direciona, tem que consumir o produto, além de entender o modelo de negócio. Quando a gente começou até o momento atual, a gente errou muito, acertou muito nesse meio do processo. Diferente do Bindes, só acerta. Cara, isso é muito comum, né? A gente contratar pelas questões técnicas e demitir pelas questões comportamentais, né? E a gente não avalia isso na hora da contratação. Acho que isso é uma grande questão aí que tem que ser melhorada nas empresas. O que vocês acham daquela frase, contrate devagar, demita rápido? E está começando mais um podcast 2 centavos. Aqui a gente fala sobre marketing digital, sobre agências de marketing, negócios digitais e damos, é claro, os nossos 2 centavos, a nossa opinião sobre diversos assuntos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. Eu sou o Rui Guimarães. Eu sou o Leandro Ladeira. Opa. E já vai deixando o seu joinha aqui nesse episódio, ajuda a gente a divulgar. Não caia a sua mão se você der joinha. Então já faz isso agora. E vamos para o tema de hoje, que é gestão de equipe. Como é que a gente constrói uma equipe foda? A gente vai falar aqui com nossos convidados aí, nossos hosts, Leandro Ladeira, Rodrigo Bindes e Rui Guimarães. Galera, assunto é de gestão de equipe, né? Vamos só contextualizar. Hoje, a empresa de vocês, Ready to Go, tá com quantas pessoas? Hoje está quase 100 pessoas. Mas nem sempre quase foi 100? É só vocês dois e o Rui. Ou seja, quase não tem pessoas. Quase não tem pessoas. Eu vou embora. Pode ir embora, você que tá assistindo aí, pode ir embora. 100 e poucas pessoas. Ele mereceu a gente ir embora. Então quase 100 pessoas na equipe. Isso, mas nem sempre foi assim, né? Como nem dizem sempre aí. foi assim. Quando a gente começou, era só eu, o Leandro praticamente. Depois surgiu o Vitor e a Kátia. E aí, com o tempo, a gente foi construindo o time. Se eu fosse fazer uma retrospectiva aqui de quando a gente começou até o momento atual, a gente errou muito, acertou muito nesse meio do processo. Diferente do Bindes, só acerta. Não, eu me lembro quando a gente começou, cara, a gente primeiro não conseguia contratar da maneira correta, porque às vezes a gente contratava, trazia a pessoa para dentro da equipe, mas, por exemplo, a gente não tinha uma descrição do cargo. Então, às vezes, a pessoa entrava dentro da empresa e ela não sabia nem o que ela tinha que fazer. Eu contratava porque eu achava que havia necessidade, porque o meu tempo estava curto, e o meu custo por hora, eu colocava na balança e via que eu estava fazendo coisas que não necessariamente eu precisava fazer. Que aí o meu custo por hora ia sair muito caro para o que eu estava fazendo. Então, eu comecei a ajustar isso com o tempo e melhorar as formas como a gente contratava. Então, um erro era não ter a descrição do cargo. Outro erro era a gente fazer um processo seletivo onde a pessoa se candidatava para a vaga, o que eu mudei. Hoje em dia eu posso falar também dos acertos depois de um tempo. Então, a gente abria a vaga, a pessoa se candidatava. Eu acho que outro erro, às vezes você contratar sem necessidade, identificar quando você vai contratar. Então, existiam vários erros no meio desse caminho aí. Beleza, vamos explorar eles aí mais pra frente aqui no episódio. Então, hoje, mais ou menos 100 funcionários. Aí eu e o Bindes, a gente tem 2 empresas, né? Que é a Supersal, que é uma agência de marketing, e a Ultralise, que é educação para agências. Então, cara, a gente tá com quantas na deve estar com uns 35, mais ou menos. Total, juntando as 2 empresas. Mais ou menos pessoas. 21, 15 na outra. Isso aí. Né? Por aí. Isso funciona, equipe fixa mesmo. Né? Mais tem terceirizados e tal. Então, beleza, esse é um contexto aí mais amplo. Né? O negócio de vocês é mais parecido com o nosso da Ultralise, né? Que é de educação, e a agência é um pouco diferente. A gente pode falar também dessas diferenças. Cara, pra vocês foi fácil, assim, construir equipe? Tipo, é um negócio meio natural. Vocês já eram líderes, já, tipo, tem essa pegada, ou é difícil? Porque eu vejo muita gente sofrendo com gestão de equipe. Eu queria saber se pra vocês foi fácil, se foi difícil. Vou falar minha experiência, assim. Eu acho que no início foi uma coisa que a gente não tinha equipe, a gente dominava as funções das primeiras pessoas que a gente contratava. Então, vou te dar um exemplo.
A primeira equipe que a gente teve foram sócios. Então era eu, o Rui e o Fernando, que era o primeiro sócio. Então a gente fazia tudo na empresa. A gente era atendimento, a gente era vendedor, a gente era financeiro, a gente era administrativo, a gente era criativo, né? Designer, editor de vídeo, e a gente fazia tudo. Chegou um momento que veio um cliente a mais, a gente ainda continuou fazendo tudo. Aí veio outro cliente a mais, aí foi fazendo tudo e foi cair na qualidade de tudo. A gente pensou, cara, preciso contratar alguém que me ajude. E aí a gente contratou alguém, júnior, como você falou, né? Então, e normalmente, não sei como é que é a maioria das agências aí, mas a nossa é assim, esse alguém era o irmão ou o sobrinho de alguém que a gente conhecia. Ou o primo do Rui, que o Rui tem 33 tios. Então, Nossa. é uma fonte inacreditavelmente... É 33 tios. Tudo com R. Então, de Tudo primo, com R? tem 150. Se você estiver precisando de contratar alguém, chama o Rui. Vai ter alguém disponível. Pera aí, não, agora eu fiquei curioso. Tudo com R. Vai falar o nome dos seus tios aí. O nome do meu pai também chama Rui, né? Então, Rui, Raul, Ranulfo, Ridalva, Risoleta, e aí vai, Rose. Aí vai. Ele não sabe o nome Só sabe dos Por aí seis. vai. Ele não sabe o nome dos tios. E aí, beleza, contratamos lá. O primeiro funcionário, inclusive, foi o Kleber, que era concunhado seu, né? Tio não era. Não. Senão seria Rose Kleber. Aí chegou o Kleber lá, cara, coitado. Você olhava pra cara do Kleber e falava, isso aqui não vai dar certo, não. Mas é o que a gente tinha, porque a gente não sabia nem como buscar algum funcionário. Tipo, a gente viu, e ele não era um cara que tinha qualificação técnica pra parada, Coitado né? do Kleber, hein? É o Clebão. aprender Hoje o sempre, Clebão você ainda olha pra ele hoje e fala, não dá nada, mas agora ele... Agora ele... Clebão é foda. Agora ele manda Cara, bem. Clebão é foda. E, inclusive, tem até uma história engraçada, que eu tô falando que você olhava pro Clebão e você falava, meu Deus do céu, aí olha só que O massa. que ele faz hoje? Hoje ele trabalha com a Kátia, né? Ele é um gestor, sei lá, ele toca, Tipo um gerente de ajuda projeto, muito a né? tocar o negócio lá. E aí a história engraçada, né? No dia que ele foi fazer a entrevista, a gente fez entrevista ainda, né? Eu cheguei, eu não conhecia ele, e eu tava sentado lá na mesa, e o Kleber me viu e tava lá esperando. Ele achou que eu tava participando da vaga, seleção. né? E ele falou assim depois, pra isso aí eu não vou perder não é possível. Então, eu não levava muita fé nele, coincidentemente ele também aparentemente não levava muita fé em mim. Cara, aí a gente foi treinando ele com o que a gente sabia. E até esse momento foi relativamente fácil, porque se eu quisesse contratar um designer, eu entendia um pouco de design. E se eu precisasse, eu entendia para saber se ele era qualificado ou não. E se eu precisasse desenvolver habilidades nele, eu mesmo sabia ensinar para desenvolver. Até aí foi relativamente fácil. Assim, a gente tem alguns erros de falar assim, gostei desse cara tecnicamente, mas comportamentalmente ele vai criar uma quizumba aqui na empresa. No início eu não sabia. Se o cara era bom, eu contratava. Hoje em dia eu já liberei gente que é boa, porque eu falei, cara, esse cara aqui não tá com os valores alinhados, é um papo de cultura. Na época a gente não sabia. Viu o design do cara, é lindo, contratava. Mas o cara tinha alguns outros problemas de personalidade que atrapalhavam mais do que a habilidade técnica dele em alguma coisa. Até aí foi fácil. Para mim, o desafio maior foi quando a gente tinha que treinar pessoas para uma coisa que eu não sabia fazer. Por exemplo, eu vou treinar um RH. Eu nunca trabalhei com RH, nem o Rui. Aí fudeu, porque a gente não sabia tecnicamente como ensinar a pessoa e pior, eu não sabia nem como avaliar se ela era boa naquilo ou não. Por exemplo, vou contratar um programador. Como é que eu vou saber se o cara sabe programar ou se ele está programando certo? Aí foi um desafio. Gestor de tráfego. Eu sabia, o Rui sabia, é fácil treinar. Agora, vou contratar um gerente de projetos. Aí eu fui aprendendo uma coisa. Primeiro, nesse tipo de cargo, é bom você contratar alguém mais sênior, que sabe o que está fazendo, mesmo que o salário seja maior ou o combinado seja mais interessante. Às vezes abrir um pedaço da participação da empresa ou uma participação nos lucros, alguma coisa assim. E foi esse o maior desafio. E o outro é demorar para demitir. Quando você vê que não está dando certo, cara, vamos dar mais uma chance, vamos tentar isso aqui, principalmente se for comportamental. Quando é técnico, cara, eu tenho a maior paciência do mundo em ajudar alguém que tecnicamente ainda não está 100% desenvolvido. Agora, quando é comportamental, você insistir,
às vezes o cara não quer se desenvolver, às vezes ele, cara, não tá feliz na empresa, ele não gosta do ambiente. É melhor deixar ele ir, entendeu? Então, acho que foi os principais. Cara, isso é muito comum, né? A gente contratar pelas questões técnicas e demitir pelas questões comportamentais, né? E a gente não avalia isso na hora da contratação. Acho que isso é uma grande questão aí que tem que ser melhorada nas empresas. O que vocês acham daquela frase, contrate devagar, demita rápido? Teoricamente é bonito, na prática tem um fator humano que é complicado, pelo menos pra mim, assim, porra, velho. Então demite. Normalmente a gente sempre demite rápido mesmo, mas quando é comportamental eu tô mais ligado. Sei lá, a pessoa tá demonstrando algumas coisas ali de personalidade, que não tá legal aí. Por quê? Não é nem por ela, nem pela empresa, na minha opinião. É pelas outras pessoas que estão na empresa. Porque, cara, quando você tem 100 pessoas, uma coisa que a maioria, às vezes as agências pequenas tal, não tem. Mas é o clima do ambiente. Cara, se o clima tá pesado, se tem fofoca, se tem disputa interna desnecessária, se tem, sei lá, mau caratismo, inveja, aí, cara, se atrapalha o andamento da empresa toda. E aí, não é que você tá prejudicando uma pessoa, você começa a prejudicar 80 pessoas. Vira aquela maçã podre, né? Cara, atrapalha muito. Então, nesse ponto aqui, eu sou um defensor da cultura. Então, se tiver atrapalho na cultura, eu tenho que... Mas respondendo a sua pergunta, né? Contrata rápido, demite... Contrata devagar, demite rápido, né? É o que o Leandro falou, faz total sentido. Porque, às vezes, na prática, você tem a vida pessoal da pessoa e também a gente não demite tão rápido sem dar chance da pessoa melhorar. Então, a gente conversa algumas vezes antes. Apesar que aqui na nossa empresa atual, ela tem uma... as pessoas ficam muito tempo trabalhando aqui. É raro a gente demitir. É raro a gente demitir. Mas a gente sempre tem um cuidado e eu sempre peço a opinião de várias pessoas antes de tomar uma decisão, se a gente for tomar uma decisão dessa. Uma vez eu fui no Mastermind do HC, história real. Você sabe a história? Não sei, pô. Conta a história pra saber. Mas às vezes, só pelo início. Vamos falar quem que é o HC, né? Henrique Carvalho, Viver de Blog. É engraçado, né? Aí ele pegou e falou assim, cara, tava fazendo uma palestra de gestão, tal, não sei o que. Cara, a gente tem uma cultura na empresa que a gente dá todas as chances para a pessoa. Então, se ela dá uma pisada na bola, a gente dá um cartão amarelo. Se ela dá outra pisada na bola, um outro alerta, um outro cartão amarelo. Se ele dá outra pisada na bola, outro cartão amarelo. Depois de 3 cartões amarelos, a gente dá ainda um outro cartão amarelo para dar uma outra chance e dá vários feedbacks e tenta melhorar. E se não der certo, a gente dá um cartão vermelho e ela vai embora. A não ser que ela tenha um problema um desvio de caráter muito forte. Ela roubou, ela foi desonesta, ela foi alguma coisa muito grave. Aí não tem jeito, tem o cartão vermelho logo de cara. Aí ele continuou explicando algumas coisas, aí depois ele falou assim, e a gente tem uma cultura tão grande de fazer bem para a pessoa que quando a gente desliga alguém da empresa, a gente recomenda para os nossos amigos, parceiros de Mastermind. Pô, tá de sacanagem. Se alguém... Valeu. Então, então se o Henrique te indicar alguém, fique de olho. Se ele indicar, cara, vou te falar, cuidado que não deve ser uma pessoa muito boa, não. Inclusive, a gente tem que chamar ele aqui, né, pra bater um papo com a O gente. Henrique é um cara muito... Sim. Bem metódico, né? Tem... Cara, e a gestão dele é bem pra interessante. Ele já fez uma palestra pra gente lá de gestão de equipe, inclusive. É bem interessante. No nosso evento ele fala de gestão de equipe remota e tudo mais, bem legal. Mas outra coisa sobre gestão de equipe é você saber quantas pessoas você precisa no time. Fazer os cálculos. Vocês devem ter isso, né? Cara, quantos designers eu preciso? No nosso é claro, assim, o da mentoria. Quantos analistas e quantos suportes eu preciso para a quantidade de alunos? Total. Antigamente a gente não tinha esses números, sabia? Mas, Ladeira, você... Ia contratando, sabe aonde? Se a gente fazia no feeling. No feeling. Anotei alguns pontos aqui que eu acho que... Mas rapidão, Rui. Vocês acham que precisa criar equipe, estruturar a equipe antes de crescer ou cresce para estruturar a equipe depois? O que vem primeiro, vocês acham? Eu acho que primeiro você tem que crescer para depois contratar, na minha opinião. Né? Eu até coloquei aqui, quando começar a criar uma equipe, né? Eu acho que quando você não tem mais tempo e você precisa de novas pessoas... Seu tempo tá caro demais ali para fazer aquilo. Você precisa de alguma habilidade que não tem dentro da tua estrutura e o custo da sua hora já não compensa mais e você precisa, às vezes, de velocidade. Então, acho que quando você tem esses 4 itens, já é um processo de tomada de decisão para você contratar mais pessoas. E aí, se tratando de progressão de 1 para 100, que foi o nosso caso, em que momento você vai ter um cara de RH para ajudar a gerenciar isso aqui? Porque ele falou que é importante a cultura, que é importante gerenciar time. E uma área de talentos, a área de RH, ajuda nisso.
que eu sugiro é que você tenha ali de 20 a 30 pessoas para ter uma pessoa de RH para ajudar na gestão. sabe o que a gente faz Esse hoje? negócio que o Rui falou, esse é importante, cara. Ele falou assim, você precisa de contratar gente para ganhar velocidade. Muitas vezes acontece exatamente o contrário, e o empresário não tá ligado. Quando você contrata, você tem 10 pessoas, e aí você quer ganhar velocidade porque você cresceu rápido. Fez muito caixa, tá tudo dando certo, pegou a manha de vender para cliente de, estética, igual a gente falou no último podcast. Aí um recomenda pro outro, daqui a pouco você tava com 10 clientes, agora tá com 35, precisa contratar rápido para ganhar velocidade. Você sai de 10 funcionários para 30, que foi o caso de vocês. Na maioria das vezes, você vai perder velocidade. Isso é fato. Você vai precisar de um tempo de aprendizado. Por quê? Porque dessas 30, você vai errar 8. Aí tem que demitir. Ou 6. E aí, você teve o onboard desse cara, não sei o quê. Os outros que você acertou, 30 menos 8? 22. Os outros 22 ainda não estão no máximo da performance. Eles estão conhecendo a empresa, conhecendo os clientes. Eles não dominam nada sobre estética, por exemplo. Cara, ele vai demorar, nos meus cálculos aqui, pelo menos 6 meses para uma adaptação. Pelo menos. Esse é um ponto importante. E você acha que ganhou tempo, no início você vai perder tempo e bater cabeça. Tem um problema principalmente quando é rápido. Esse é um ponto importante, porque tem muita gente que demite antes dos 6 meses. A gente trabalhou muito internamente para ter esse mindset. Cara, a gente sabe que essa pessoa vai ter que entender do modelo de negócio e da função dela. A gente vai precisar de ter tempo para treinar. E é aquele negócio, você não vai contratar, vai sair, por exemplo, de 50 para 100. A gente aprendeu que a gente tem que fazer de maneira progressiva e devagar. E vai aumentando. Agora, se você faz um pulo muito rápido, a chance de você vai ter que fazer uma demissão em massa é grande. A gente já aconteceu isso com a gente. Eu já passei por uma situação parecida em outra empresa, né? De desenvolvimento pessoal, curso de desenvolvimento pessoal. Inclusive, onde é que tá o Golf, hein, Gui? Pergunta que não quer calar. A gente tava, sei lá, com umas 15 pessoas, e a gente foi tipo de 15 para quase 40 muito rápido. E muito naquela parada de tipo, tem um projeto, precisa fazer tal coisa, precisa de mais gente, precisa de mais braço. Mas muitas vezes você não precisa necessariamente de mais braço. Você precisa de mais eficiência. Sim. Então a gente acabou crescendo muito rápido, sem ter desenvolvido lideranças. E aí no final das contas a gente ficou com mais gente e com menos produtividade. Sabe uma coisa que eu vejo que... Ainda mais hoje em dia, tem muita coisa que dá para ser feita de maneira automática e melhor do que... com muita gente batendo cabeça. Automação. Uma coisa que tem a ver com isso também é o seguinte, você contrata mais júnior ou sênior? Se o cara é júnior, você tem que... demanda mais tempo seu, né? De treinamento, de... É mais barato de mais salário, barato, mas por mais outro caro lado demanda mais pra você. E o sênior, muitas vezes, ele vem com mais vícios, né? Vem com problemas, enfim, que não tá ali na cultura da sua empresa muitas vezes e tudo mais, mas ele sai muito mais caro. Então tem muito essa questão também, né? De trazer gente mais júnior ou mais sênior. Mas esse é um ponto interessante. E eu acho que depende do momento da empresa. Eu vou falar que foi no nosso caso. No início, quando você está montando uma empresa do zero, você não tem capital e recurso para contratar o sênior. O ideal é que você fizesse isso. E às vezes o sênior, mesmo que você tenha dinheiro, ele não quer trabalhar para você, porque... muito risco. Não é nem só o risco. Às vezes o sênior, ele quer trabalhar em outro tipo sexy, né? Sua empresa não é atraente. Por isso que a gente tá deixando nossa empresa mais atraente agora. A gente tá tirando GPTW, a gente tá dando uma... Mas aí qual é o lance? No início você não tem esse recurso, então você vai começar realmente com júniors. Mas a ideia é que com a progressão da tua equipe, do teu time, mais pra frente você comece a capturar os sêniors. Os sêniors vão ser mais caros. E aí eu falei que um dos erros era você fazer uma captação passiva, que é o que a pessoa se candidatar pra vaga. E aí eu falo uma questão que às vezes a pessoa acha que eu sou duro, mas na verdade não é. Tu faz mais a passiva? Não é isso não. Que é o seguinte, o cara, eu acredito que na verdade o cara bom ele tá empregado. Então eu faço a captação ativa. Então eu busco esse cara no mercado. Só não pode pegar na empresa do coleguinha. Isso é uma regra? Isso é uma regra? Não é uma regra. Só pessoas boas vão estar empregadas e as ruins vão estar desempregadas. Mas eu vou te falar que a grande maioria está empregado. Porque o cara ele já sai de uma empresa para outra. Porque o cara é muito bom. Então eu acho que esse é um acerto que normalmente a gente tem que fazer. Que é o quê? Fazer uma captação ativa, melhorar muito o processo seletivo. Então quando a gente contratou a pessoa de área de talentos, a gente montou um processo de seleção muito redondinho. Pegando desde a parte comportamental, técnica, depois testes. Eu vou dar um exemplo da área de RH, que foi um cara de RH que eu fui contratar. As 2 primeiras pessoas que eu contratei, elas não eram muito boas.
Porque eu não fiz um processo seletivo muito redondinho. Já na terceira, que é hoje que a pessoa que trabalha com a gente, eu fiz um teste com ela, que é onde ela tinha que implementar a área de RH do zero dentro da empresa. E ela tinha que saber todo o subsistema de RH. E ela fez uma apresentação para mim. Eu vi, cara, realmente essa pessoa sabe a teoria e ela já sabe como implementar dentro da empresa. Vamos fazer? Aí ela começou a fazer. Por que você não fez nas outras duas isso? Porque eu não tinha o conhecimento necessário na época. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Outra coisa que eu descobri também, que é o seguinte, que aí já vai ser no momento mais avançado de empresa, não no início, que é o seguinte, que é a galera sênior. Você tem que contratar as pessoas certas, para os lugares certos, para elas te dizerem o que fazer, e não o contrário. No início, eu contratava e tinha que perder muito tempo treinando. Quando você contrata o sênior, o cara tem que trazer o conhecimento para aplicar dentro da tua empresa. E você ganha o quê? A velocidade que você Como precisa. Como é que é a frase mesmo da velocidade? Você falou no outro podcast. Intensidade? Qual é que é? Intensidade... A intensidade distorce o tempo. Distorce o tempo. É a pura verdade. O que acontece? E aí a gente melhorou o processo seletivo. Quando sua mulher falar que você foi muito rápido... Não, mas você foi muito rápido, Bins. Mas eu vou fazer o curso, assim, eu vou fazer o curso de pompoarismo que você indicou e falou que é muito bom. Essa é boa, hein, Bins? Nessa hora ela falou, mas Bins, já... Você fala assim, amor... Intensidade. A intensidade distorce o tempo. Mas segundo Ladeira, pra quem não viu o último episódio, Ladeira falou que o problema dele foi resolvido quando ele fez curso de pompoarismo, ele resolveu essa questão da ejaculação precoce. Vai lá dar uma olhada nesse último episódio lá que vocês vão entender. Ó, outro erro que tem... O Bins anotou, você viu? Você viu que ele anotou? Ó, outra coisa que ajuda muito quando a pessoa entra dentro da empresa, ela tem um bom onboarding. Quem fazia isso... Traduzo. O onboarding é o seguinte, a pessoa entrou na empresa, foi contratada. Então você já fez um processo seletivo muito redondinho, pegando a parte técnica, comportamental, ver o descritivo de cargo, trouxe a pessoa. Na hora que ela entra, a gente vai fazer o quê? Um onboarding, explicar como a empresa funciona, o nosso modelo de negócio, quais são os nossos produtos, apresentar cada uma das áreas. Quem fazia isso? Uma pessoa que tinha brilho nos olhos. Era a Giovana, que é a nossa CEO. Cara, é uma pessoa que realmente acredita no negócio. Então Traduz, CEO. CEO é a pessoa de operações. Então ela comanda, ela entende de todas as áreas. Então ela consegue, justamente, por isso que ela faz o bom onboard, porque ela conhece um pouco de tudo. Então ela já mostra para essa pessoa como a empresa opera. Então a pessoa não entra perdida. Eu vejo que muitas empresas contratam a pessoa e a pessoa fica lá sem fazer nada. Ela fica totalmente perdida na empresa. Cara, ela desmotiva. A gente tá falando aqui de empresas um pouquinho mais estruturadas, que é o caso de vocês, né? Eu queria dar uma ré um pouquinho aqui no assunto. Entendi. E falar de... Não, porque às vezes a empresa tá num momento mais inicial. Não, eu tava zoando da ré aí. Não. Tá vendo como é que sua cabeça é suja? Porra, tá querendo dar ré aqui onde, rapaz? Porque às vezes a empresa tá no momento mais inicial e ela não tem condições de ter essa empresa de RH ou essa pessoa de RH para fazer seleção e recrutamento e tudo mais. A gente até falou no outro episódio que, no nosso caso lá, a gente tem alguns terceirizados. Então, por exemplo, na nossa empresa de educação, o nosso gestor de tráfego é um cara que ele é um cara mais sênior, mas ele é terceirizado, ele na verdade tem outros clientes além da gente. Então a gente consegue meio que ratear o custo dele. Sim. Porque trazer um cara desse para dentro da empresa vai te custar quanto? 15, 20 mil, não sei. O gestor de projeto, a gente tem um lá também, que ele Mas você também... paga quanto pra ele? Cara, hoje a gente paga 5 mil pra ele. E ele faz quantos projetos? Não sei quantos que ele tem, ele faz o nosso bem feito. Pra gente é o tráfego dos nossos lançamentos. Com dashboard, não tem toda uma inteligência. Clientes, Não. Não, esse é da empresa de educação. Então não é funcionário, é uma empresa. Então, mas é o que eu tô falando, às vezes é uma solução intermediária para a empresa que está no momento mais inicial, que ele não tem como contratar um cara desse. Então, é porque vocês já estão estruturados no sentido de que já pode ter uma equipe mais robusta, uma folha salarial, né, maior. Então, é uma solução. Outra coisa que a gente faz também lá, a gente tem uma empresa de RH que auxilia a gente na seleção, recrutamento e até no acompanhamento desse time. É tipo um headhunter. É um headhunter, mas ele não faz só isso também, cara. Ele ajuda a gente a criar as políticas ali de... É até bom você explicar o que é o headhunter. O headhunter é o cara que faz aquela prospecção ativa, captação ativa. Isso aí. De equipe. Que vai lá na empresa dos outros e pega o coleguinha lá. É que eu falo também, não vai... tanto que quando a gente foi contratar essa empresa, a gente falou, olha, não pode roubar funcionário da empresa do Ladeira e do Rui, do Érico, dos nossos amigos todos. Do Henrique Carvalho, do Érico. Porque senão fica chato, né? Ficar tirando funcionário de empresa de amigo. Mas enfim, a gente contratou uma empresa porque a gente ainda não tinha condições de ter uma pessoa internamente para fazer isso, porque sai caro. Então a gente contratou essa empresa para poder viabilizar. Então, nem 8 nem 80, né? Às vezes, enfim, vocês estão num momento já diferente de empresa, já mais avançado. E antes disso, antes da gente, porque a gente também, antes da gente ter a pessoa aqui,
a gente não tinha nem empresa, nem a pessoa. Sabe quem que a gente tinha? Vocês, o Rui mesmo. Que ele ia Eu lá e mesmo fazia o processo seletivo da Por isso que galera. dava errado. As primeiras Por isso que veio o Clebão. contratações... Mas ajudou, mano, nisso. Tá de As primeiras sacanagem. contratações eu fiz. A gente fez, As primeiríssimas, assim, aí, só, cara, demanda muito tempo, tem que ficar analisando. Não, até hoje eu Cara, participo e de a empresa algumas. de RH, eu participo de algumas vagas estratégicas. E a empresa de RH, ela tem umas estratégias lá, tem alguns exames, tipo aquele exame do DISC, né, pra ver sua personalidade, enfim. Então tem algumas coisas que a gente não tinha essas ferramentas. Sim. Isso ajudou bastante a gente, né? Sim. Não, a gente usa muito bastante. A gente usa isso aí também, a questão do DISC. Cara, eu acho que é uma parada... É porque a empresa de vocês também é mais online, né? De muita gente online e tal. Não. Hoje a gente tá mais Não, a gente tá presencial. presencial. Então... Tem Porque isso assim, também. o clima interno melhorou Tem isso muito também, da época cara. quando a gente não tinha esse RH e tal. Cara, era... Sei lá, a gente tinha mais crise. Não que não tem, problema a gente tem, mas era tipo... Lembra, Rui, na época? Lembro. Cara, era muito problema, muito crise. E agora tá tudo funcionando porque a gente tem esses processos, né? Então, quando alguém tá insatisfeito, ele tem... ele tem alguém para buscar para tentar resolver o problema dele. Essa empresa hoje Ele faz já isso pra sabe gente. onde vai buscar, A gente tem uma ele psicóloga lá dentro da empresa, que ela não tá full time, ela vai de vez em quando. Hoje a gente até teve reunião com ela. Ela conversa com o nosso time para entender os problemas, as dores, as dificuldades, o que tá bom, o que não tá, o que a gente pode fazer para melhorar. Então ter uma pessoa que escuta também seu time, que Esse no é início, importante. claro, pode ser você, mas depois você pode ter ou um RH interno ou uma empresa terceirizada, e isso faz muita diferença. Mas você falou uma coisa que me lembrou aqui, Ladeira, em relação a time remoto versus time presencial, né? Hoje a gente está muito focado em montar time presencial, porque a gente acredita que a cultura, nesse caso, é mais fácil da gente ter esse controle ali, essa gestão. Qual que é a opinião de vocês? Vocês também têm um time praticamente todo presencial, né? Hoje sim. Sim, Graças ao Rui, né? porque a gente tem visões diferentes, eu e o Leandro, né? Mas Graças ao Rui foi no sentido positivo. Foi uma cutucada isso daí? Não, se dependendo de mim, ia ser um estúdiozinho e só quem ia ser presencial é a galera de vídeo. eu defendo muito a sinergia da galera tá trabalhando no mesmo ambiente. Então eu acho que isso ajudou muito, principalmente nos... Só fofoca esses filhos da puta jogando sinuca aí o dia todo, atrapalha. É o quê? É os caras fazendo o quê? Eles tendo essa sinergia e um aprendendo com o outro, que eu acho que no remoto acaba Cara, atrapalhando... a conversinha do café ali, né? Você tá ali no café... Cara, na vai verdade, conversar. sabe que eu acho que é o maior benefício do Isso ajuda presencial? muito. É a amizade. Sim, Cara, exato, também. ali as pessoas ficam realmente amigas. Então, quando você está trabalhando num grupo onde existe uma relação que é mais do que só trabalho... A pessoa em fica que as feliz de pessoas- trabalhar, né? Cara, E pode namorar na empresa de vocês ou não? Os caras aí que Se pegam, hein? pega a gente aí, a galera, viu? Não sei não, mas eu nunca vi. Eu nem mas sei se a gente tem na nossa empresa essa política, se pode ou não pode. O nosso aqui pode, né? Não sei. Pode, ninguém Não tem vetou nada, contra, não. Por mim, Agora, a gente estava falando sobre a questão de ter uma cultura, um clima organizacional legal. Eu acho que não vem só de um ponto. Não. Tipo, só da pessoa de RH. Eu acho que ela vem desde o início do plano do ano. Então, todo ano a gente faz lá um planejamento do ano da empresa. E esse plano, estando claro pra gente como dono, estrategista e fundador, a gente consegue transmitir isso pra equipe também. Sim. Então, hoje a gente tem ali, que a gente chama de resultados chaves que a gente quer pra empresa. Depois a gente tem os resultados por área na empresa. E a gente vai criando uma cascata e fazendo com que todo mundo entenda o que ele precisa fazer dentro de cada área. Então isso facilita muito da pessoa entender o que ela precisa fazer aqui dentro e ela também não ficar perdida. Isso já gera também uma sensação, a gente está indo para algum lugar. Então fica muito mais claro, é o caminho que a gente vai percorrer. Com a ajuda do RH é outro ponto também que vai ajudar no clima organizacional. Mas além disso, você ter o plano, você também tem as lideranças entre as áreas. Eu estou falando do nosso tamanho aqui porque é um case que a gente está trazendo. Mas, por exemplo, a gente tem eu, Leandro, o Vitor como a parte estratégica, depois vem a Giovana como CEO, depois abaixo dela vem a head de estratégia, que é a Clara, depois vem 2 gestoras de projeto, uma para pico de vendas e outra para perpétua, que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, porque a gente separou para ficar fácil essa gestão. E depois eu tenho áreas de estrutura e sustentação, Evento, né? que são acionadas Financeiro. por esses squads de perpétuo e pico assim que vai surgindo a necessidade. agora E quando todo você mundo foi monta... embora. Agora essa hora ninguém fala, meu irmão, eu vou desistir de empreender. Caraca, essa foi... Mas sabe que uma parada interessante. Eu lembro quando eu construí na primeira empresa, essa aí que eu falei, né? Que chegou a 40 funcionários. Pra mim, que nunca tinha empreendido antes, né? Eu jogava poker, eu era jogador profissional de poker. No poker, cara, é só você não precisa demandar de ninguém, não tem equipe, tem nada. É só você. Eu lembro que eu achava um negócio fora do comum. Você vai lá, cara, imagina como que é ter uma empresa com 20 pessoas, velho.
caralho, nossa, como é que deve ser? Que é muita gente e tal, como é que você organiza isso? Aí eu lembro que a gente tinha... era remoto e a gente era no Slack. Aí a gente foi crescendo, contratando e tal. Quando eu vi, cara, eu olhava o Slack assim, tinha 20 pessoas. E não parecia que era um negócio muito fora do comum, porque foi acontecendo. Né? Então, a gente como empreendedor, a gente vai evoluindo a ponto de, pô, você tá no começo, aí você contrata uma pessoa, depois você vai ter um time, aí depois você vai ter um líder. Acho que o líder vai ajudar muito nisso, O que eu cara. senti o fora do comum, sabe o que foi? Quando, de repente, tem um monte de gente do seu time que você não tem ideia quem é. Nome. Não, nem quem é. Todo dia é o nome, acho que o cara Não, outro dia eu tava mastermind, aqui, mentorado. aí veio um cara, né, aí veio os mentorados, aí tava lá, qual que é o seu nicho, não sei o quê. Aí o cara Você falou, mentorou o qual que é o seu funcionário? nicho? Aí passou outro cara, qual que é o seu nicho? Ele falou, não, sou do time de corda. Caralho. Por quê? Porque verdade. são 100, cara. Não tem Cara, como. não tem como. Às vezes entrou um cara novo aí, eu não sei quem é, e é ruim, porque e eu senti muito isso. A minha primeira empresa era eu, o Clebão, como é que era? O Lucas, lembra? Eu lembro. Era todo mundo, cara, amigo mesmo. Tava muito amigo. Quando chega em 100 e você não é tão amigo da galera, e você vê... É uma distância muito grande. Então eu lembro que no início, cara, era uma relação de amizade. Agora, é difícil. Eu fico mais amigo de quem eu trabalho próximo. Então, é uma liderança mais complexa para mim. Porque liderar uma pessoa que você tem uma relação próxima, às vezes tem umas coisas que fica até mais difícil, né? Porque tá... Mas com a relação distante, assim, fica diferente. Eu não acho que eu sou um bom líder pro time aqui, assim. Por isso que a gente contratou as lideranças e eu fico até bem fora. Eu não toco nada de operação, liderança. Até nos eventos mesmo que tem da galera toda, eu tento não puxar essa liderança para mim, para deixar quem está trabalhando com essa liderança puxar para eles mesmo. Então, até isso, como empreendedor, você tem que pensar. Você como empreendedor, necessariamente precisa ser um bom líder? Talvez não. Cara, tem uma regra que até o Marcos Marques que falou, essa semana eu fui no evento dele, ele falou que o ideal é você ter até 8 pessoas, 8 lideranças embaixo de você. Mais que isso, começa a ficar uma coisa... 8 liderados, né? 8 liderados. Pessoas lideranças na sua empresa, né, que estão abaixo de você. Porque acima disso, você começa a... Porque não adianta você falar assim, eu vou liderar, tem as reuniões aqui, a gente sabe. Eu não faço isso, né? Mas a galera que lidera tem. Então, assim, ter reunião semanal com as metas de cada um. Se tem 100, é impossível fazer. Tem reunião one-on-one, que você senta só com um cara lá para falar com ele. Aí é tanta reunião que se tiver muito, cara, ninguém faz. E você tem que ter o perfil de fazer isso. Eu não tenho. Então imagina eu querer ficar fazendo reunião one-on-one com cada um, sendo que, cara, não ia dar certo. E tem um monte de cara que é foda, que você pensa que era bom líder e não era. Quer ver um exemplo? O Steve Jobs, dizem que ele era um péssimo líder. Ele não fazia acompanhamento com ninguém, era meio confuso. O cara da criação, mas ele tinha pessoas para liderar para ele, entendeu? Então o empreendedor não necessariamente precisa ser o líder do time dele, mas ele tem que contratar um líder. Essa questão de ter 8 pessoas, quem falou sobre isso foi o Jeff Bezos, que ele falava que você tinha que ter 8 liderados embaixo de você no máximo, né? Mas o número de pessoas deveria ser baseado em até 2 pizzas conseguirem alimentar aquela equipe, que daria essas 8 pessoas. Então vai depender da pessoa, então. Depende, se for um gordinho, fudeu. E depende da pizza também, se tiver borda de catupiry. E a ideia, então, é você ter 8 líderes e a cada 8 líderes você ter 8 liderados. Sim. E a gente aplica, inclusive, isso aqui. Então a ideia é cada vez mais aumentar essas lideranças. Eles estão comprando pizza aí pra vocês ou não? Porra. Mas uma coisa legal também, além disso, que o Jeff Bezos fala, e o Leandro comentou um pouco do one-on-one, existem rituais que fazem com que a empresa ela também funcione melhor. Boa, vamos falar de rituais. Quais são os rituais? Um dele ele falou. O Leandro falou, que é o one-on-one. Tem as weeklies, né? As dailies. Como é que você faz? Vamos de cada. One-on-one, o que é one-on-one? Então eu vou por partes. A gente começa fazendo uma weekly, todo início de semana. Traduza. Você faz isso? Hoje, hein? Faço, com a Giovana. Eu não faço todo mundo, por isso que tem os líderes. Então o que a gente faz? A gente faz uma reunião com o seu líder imediato, ou abaixo de você. No caso, eu faço com a Giovana faz com a Clara faz com os gestores de projeto, os gestores de projetos fazem com os times deles, e os líderes fazem com os times. Então, toda semana eles se reúnem. A weekly é o quê? Uma reunião. Ali uma reunião, a gente tenta ser curto nessa reunião, onde a gente vai definir as prioridades da semana. A gente vai responder 4 perguntas. Como é que estão as coisas de maneira geral? Quais são as prioridades da semana? Quais são os seus impedimentos e quais são os seus próximos passos? Esse é o objetivo que você vai perguntar para cada um dessas pessoas. Só para esclarecer, essa weekly, né? Traduzindo, é uma reunião semanal, né? Uma reunião semanal. E a gente faz essa reunião
Aí a gente deixa bem livre isso para cada liderança fazer. Mas normalmente, na teoria, ela tem que acontecer na segunda-feira e a gente faz uma reunião de check no final da semana para ver se o que a gente definiu foi concluído. Normalmente é ou não? Normalmente é. Ó. E aí o que acontece? Além dessa weekly, a gente tem a daily, que é todos os dias ela entra, e dá para fazer isso numa reunião presencial. A daily é Daily é diário. É isso aí, é diário. E a daily, no nosso caso, a gente faz por Slack. Tem que traduzir, porque às vezes o cara não sabe, né? E a gente faz isso pelo Slack. Ele entra lá, o Slack é um software que a gente usa para se comunicar internamente, né? De mensageria. A pessoa entra lá e diz o que ela vai fazer no dia. E no final do dia ela diz o que ela fez. Isso é a daily. Então, 2 rituais. E a daily, ela faz... Cada pessoa tem que escrever isso. Todo mundo da empresa vai ter que escrever todo isso. mundo Sua vai ter que empresa tem escrever. isso também, vocês? A gente tá implementando isso agora. A gente tem a weekly. Tinha uma weekly que não estava sendo toda semana. A weekly Se mensal. dependesse de mim, a empresa ia ter a yearly. Ia ser uma vez por... Não, a gente faz Não, mas muito a gente bem agora a gente setou exatamente as lideranças e tal. A gente vai voltar forte aí com Às as vezes você não acha? Eu sou um cara que sou meio reticente com essas paradas todas. Às vezes eu acho que burocratiza demais. Mas aparentemente tá funcionando. Outro dia há controvérsia. Há controvérsia. Funciona, tudo funciona. Mas outro dia eu tava vendo, olha só, minhas referências de empreendedorismo, né? Mas ela é foda. Tu pode falar o que quiser dela. A Anitta. Sabe como é que a Anitta gerencia a empresa dela? pelo WhatsApp. Cara, ela fala, tem meus grupos no WhatsApp com a minha galera lá e tá. Pô, a gente tá falando da empresa de bilhão. Os meus pepinos mais fortes quando tem, eu resolvo no WhatsApp, velho. Cara, eu vou lá, mando um áudio mas ela fala com os Mas, líderes, ela não fala todo mas vem mundo. cá, cara. Será que Não, na eu empresa entendo dela não que tem uma precisa. porrada de líder lá, entendeu? Não é tão simples assim quanto ela falou lá. Às vezes ela deu uma entrevista e falou isso. Mas na prática ela deve ter uma mega estrutura, cara. Tem. Não sei. Com Não, certeza. eu imagino que tem uma estrutura e gente Com certeza trabalhando. ela tem lá Mas é gestores porque às vezes bons eu de acho que o mercado, grande sênior. crescimento e o grande bom das coisas são de... É porque, de na verdade, processo. ela nunca eu só entra tenho no medo mundo de da não vida. deixar o processo tão Complicado complexo demais, e tão burocrático que as coisas... É aquela história da fábrica de pasta de dente, ouviu falar essa história? Não. A história da pasta de dente, ainda bem, você não ouviu. Imagina, ele falava, já vi, aí eu não contava a história, a galera lá, porra, Binho. Da faxineiro lá que falou do buraco. Porra, Pronto. vai contar a Tá vendo? história. Não, vai, final fala. Pode contar, vai. A história é o seguinte, tinha um cara lá, tinha uma fábrica de pasta de dente, estava acontecendo um erro, que toda hora a pasta de dente chegava no supermercado sem pasta de dente dentro. Aí porque Só um erro no sisteminha, né? Na esteira, ele botava lá a embalagem, mas não botava a pasta de dente, e aí dava problema. Aí contrataram um engenheiro e eles fizeram lá uma parada, 1000 cálculos, gastaram sei lá quantos reais. Aí passou um tempo, ele voltou, mostrando a indústria, os engenheiros mostrando a indústria para uma outra pessoa lá e falou, cara, olha só, a gente implementou um novo sistema que nunca mais aconteceu, da pasta de dente vir sem a pasta de dente junto, da embalagem e tal. Aí o cara pegou e falou assim, foram milhões de consultoria para resolver isso. Eu falei, não, a gente já desligou esse negócio aí que não estava funcionando, toda hora travava. Então por que nunca mais teve problema? O Joãozinho ligou o ventilador lá, quando a pasta de dente estava vazia, caía na caixa lá embaixo e resolveu o problema. Às vezes eu acho que o excesso de complexidade, reuniões e não sei o que atrapalha mais a gestão do que ajuda. Eu mesmo, tem várias reuniões que a gente participa, nós aqui ou outras assim, que poderiam ser resolvidas num WhatsApp. Uma coisa que eu implementei para reunião comigo cara, qual é o tema da reunião? O que a gente vai resolver de... Quando vem, precisa de uma reunião com você e Às não vezes tem uma não precisa pauta da reunião, muito... Não, mas eu acho que isso vai áudio, depender muito da pessoa. Por exemplo, o Leandro, ele é uma pessoa que ele não gosta de sistemas. nem de reunião. Ele não gosta de sistema, ele não gosta de reunião, ele não gosta de demanda, ele não gosta de rotina. Slack. Ele não faz nada disso, tem que ser o WhatsApp dele. Só que para operar, a gente precisa disso. Imagina se todo mundo tivesse um WhatsApp. Por isso que eu falei, a Anitta, todo mundo com ia abrir, certeza tem um monte de tem um Monday lá mensagem dentro. pessoal. Qual a diferença do WhatsApp pro Slack? É a intenção. Um é para trabalho e outro para. A diferença é que eu tenho que mandar o WhatsApp pro cara, olha o Slack. Que o WhatsApp ele vai olhar e o Slack não, cara. O Monday, cara, é igualzinho o Excel. Sabe qual é a diferença do Monday pro Excel? 20 mil a mais que a gente paga de E as Monday. cores do botão, né? Mas tudo bem. Eu sou voto vencido nessa empresa. Outro ritual que a gente tem além do weekly e do daily é a gente fazer o one-on-one. O one-on-one é principalmente o líder vai fazer com o seu liderado e vai passar feedbacks para ele do que ele tem feito bem, do que ele não tem feito bem, passar os feedbacks do que ele precisa melhorar. Qual que é a frequência dessa? Então, normalmente a Rui? gente faz de 2 em 2 meses. Isso é super importante. Primeiro, para aproximar o líder do liderado
e antever problemas. Então ele consegue passar esses feedbacks e a pessoa vai trabalhando isso com o tempo. Outra coisa que a gente faz... Tem algum roteirinho que você faz nessa... É porque o one-on-one ele pode ser para vida profissional, para vida pessoal. Então não tem um roteiro. Você pode definir as perguntas. Tem vários modelos de perguntas na internet. Se você pesquisar aí, você vai conseguir achar. Mas é super importante fazer. A gente faz 2 meses. Outra coisa que a gente faz é o EDL, que é o Encontro de Líderes. Qual é o objetivo do Encontro dos Líderes? Eles trocarem experiências e aprendizados. E além disso, verificar trimestralmente se a gente está batendo as metas que a gente definiu. Não acabei de dizer lá que a gente tinha os resultados chaves das equipes. Você vai bater, cara, tá batendo a meta ou não tá batendo? A gente precisa ajustar alguma coisa? Aí eles vão ajustando, esse é o EDL. A gente também tem o EDC, que é o Encontro dos Chapters. Que é o quê? Chapters. É o cara chique, vai lá. Traduz em inglês, né? Capítulo em inglês. Mas é o cara que, entre aspas, ele é um líder de uma área, pode-se dizer, que ele tem um conhecimento que ele pode compartilhar com o time. Então, nesse encontro, eles trocam ideias de coisas que eles podem trabalhar para educar o time deles. Que aí Dá já um exemplo, assim, de... Vou dar um exemplo. Cargo, Vou dar um exemplo. O cara ele aprendeu alguma coisa na área de audiovisual e vídeo. Por exemplo, como manipular cores. Que só ele aprendeu essa especialidade. Ele vai lá e senta com o time com um time de editores de vídeo e troca essa experiência. Que são editores que não necessariamente estão no mesmo time. Eles estão em times diferentes. Por exemplo, um tá para lançamento, outro tá para pico de vendas, outro tá... Na metodologia, esse chapter a gente tem 5, acho. 5 ou 6, ou até mais. A gente tem na metodologia de processo ágil, que a gente executa hoje aqui dentro. Tudo que eu falei até agora, nesses itens aí, é o processo ágil. Tem um outro, que a gente não usa hoje ainda, mas é importante, que é chamado de guilda. Quem é esse cara? Traduz. O guilda, eu não sei a tradução dele, mas eu vou dizer o que ele faz. O guilda é o seguinte, é aquele cara que ele tá em qualquer time, mas o que ele vai ensinar, ele vai compartilhar, não é de nenhuma área. Vou dar um exemplo. O cara ele quer explicar como é que funciona o mobile. Aí ele explica para qualquer time. Não é para um time específico da área de vídeo, deu para entender? O cara que joga solto ali. Joga solto. E ele pode compartilhar esse conhecimento. Então, esse é o guilda. E isso funciona muito. Então, normalmente, se você segue esses rituais, a coisa tende a fluir de uma maneira mais fácil e simples. E às vezes parece ser burocrático, mas é muito simples. Porque o cara entrar de manhã, ele vai digitar 2 coisas ali e vai sair. É simples, não é burocrático. Entendeu? Não, eu acho que tem que ter mesmo um pouco disso, mas no dia a dia eu ficaria sempre perguntando, cara, como é que eu tiro um pouco? Esse é uma boa. Porque a gente sempre vai tentando implementar a tendência do crescimento da empresa é sempre burocratizar, coisas, né? E mais coisas, e no final eu vou te falar, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu já das empresas, né? Mas eu já prestei consultoria a algumas empresas maiores assim, de mais de 1.000 funcionários. E indo presencialmente dentro da empresa para treinar time. Normalmente time de copy ou de criação, redes sociais. Cara, às vezes eu olhava lá, tinha um monte de gente com um monte de cargo, eu ia olhar, cara, às vezes as pessoas não entendiam nenhum produto que estavam vendendo direito, e tipo assim, gente com salário alto, porque veio de consultoria grande, e fazia, eu falei, cara, se tirasse, assim, é uma história real, eu fui numa empresa grande, bem grande, e aí tava lá, o gestor de comunicação, gestor de projeto, um monte de cargo bonito, PM, não sei o quê, cara, um monte de parada, eles falaram, cara, a gente queria, aí eu tava dando treinamento, aí um dos caras, gestor lá de comunicação, pediu para eu avaliar uma publicação. Eu falei, cara, a gente acabou de fazer essa publicação, era sobre uma estreia de um programa deles lá, e aí tava assim, estreia, programa tal, sexta-feira às 20 horas. E ele perguntou pra mim a minha opinião sobre aquela publicação. E aí eu, cara, não sei se eu... Falei, eu vou dar uma ladeirada aqui. Aí eu falei assim, eu queria saber como é que foi o processo criativo de vocês, que juntou 6 social media, 3 copywriter, um PM, um gerente, pra chegar a essa ideia de divulgar a estreia falando estreia, o dia e o horário. Como é que foi? Como é que vocês chegaram? Como é que foi isso, cara? Era muita gente trabalhando para um resultado muito normal e óbvio. Né? Se contratasse um cara realmente criativo, e não era um volume muito grande, falasse, cara, tá saindo 6 posts por dia e uma parada gigante. Vou te dar um exemplo de políticos agora. Você pegar um cara que nem o Nicolas Ferreira, cara, eu sei que ele tem uma equipe, um monte de assessor, mas a rede social do Instagram dele, dá para ver que é feito por ele e caseiro.
Cara, será que o resultado não está sendo mais efetivo do que se tivesse um cara de marketing, um social media, um time gigante? Sim. Eu vejo o meu. Quando a gente tentava fazer assim, num estilo meio agência, tinha um redator, um social media, um design, um editor de vídeo. Eram 7 caras para conversar e brigar entre eles, no final sair um resultado medíocre. Se junta um cara só, muito criativo, faz uma reunião para criar o roteiro junto comigo. Eu gravo do meu celular, eu mesmo edito, ou ele edita. Cara, dá muito mais resultado. Eu só fico o alerta para a galera aí, será que 2 pessoas boas e com uma intenção correta, porque eu acredito também muito no quanto a pessoa está desejando fazer, com boa vontade para fazer aquilo ali. Cara, eu tô realmente envolvido naquilo. Tipo, a paixão por estar trabalhando naquilo que está trabalhando e comprometida com o resultado, do que um monte de gente que está trabalhando porque tem um emprego só. Só porque tem que entregar o negócio. Porque é a mentalidade orientada a resultado e a mentalidade orientada à demanda. Teve uma época que a gente tinha agência mesmo, que eu tenho certeza que a gente tinha uma agência com a mentalidade orientada à demanda. E era um monte de gente cumprindo demanda, cara, e cumpria no prazo, certinho. E o resultado era muito medíocre. Aí eu mudei, e, cara, sempre é orientado a resultado agora e a performance. E na maioria das vezes, um time enxuto, olhando para a minha realidade de resultados, dá um resultado mais interessante do que um time muito mirabolante. Porque até a troca de informação, quando vai ficando muito grande, se perde. Já aconteceu, você lembra disso, né? Na época dos lançamentos que a gente fazia da CAT. Da gente perguntar para um cara que trabalhava na operação qual era o objetivo daquele trabalho que ela estava fazendo. E ela falou assim, não tem ideia. Sei. Não tem. A pessoa falou, não sei. Aí a gente fez Ela nem entendia o modelo de negócio. Aí a gente fez uma reunião para explicar todo o processo de um lançamento para todo mundo do time. O que já era meio esquisito, porque se alguém entrava de férias, eu saía, demitia, cara, já perdia tudo. Aí a gente mudou de novo o processo e quando a pessoa entra, ela assiste uma aula de como funciona o processo todo. Ela não sabe só a parte dela, sabe um pouco do todo. E aí, depois de um tempo eu percebi que a pessoa que trabalha no todo, ela mesmo trabalha no todo, às vezes dá uma performance melhor do que ficar várias... Eu sei que tem a função do especialista, mas aí eu prefiro eventualmente contratar ele de fora. Por exemplo, a gente contratou o cara lá do tráfego lá, o Renan, né? Sim. Ele é só de YouTube, é uma especialidade muito grande. Agora, o cara que ele vai editar o vídeo, mas ele entende de copy, ele mesmo fez a copy, participou da reunião de criação, editou, participou da produção e da pós, ele tá mais envolvido com tudo e às vezes o resultado sai Cara, esse é um medo meu, sabia? Da gente crescer muito a empresa, deixar ela muito complexa, burocrática e cheia de gente que às vezes você nem sabe se a pessoa sabe do que você tá fazendo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora do crescimento, né? Eu tenho muito esse medo. Tem que acertar muito no onboarding. Por exemplo, ele falou sobre um ponto aí, a gente faz isso. Toda vez que a pessoa entra, ela tem que ver os nossos cursos, produtos. Às vezes a gente até direciona, tem que consumir o produto, além de entender o modelo de negócio. E se a gente errou, o que ele falou, a gente errou lá no passado, há muito tempo atrás. Não, a gente tem acertado muito. Tá muito mais acertado. Só que demora mais o processo de onboarding e de integração. Não, às vezes o cara começar a trabalhar, demora 2 semanas. O cara entender como é que ele são ele fazer equipes, a primeira... como é que Por exemplo, ele tem que fazer o curso todo. Cara, o curso é 1 semana. Por exemplo, ontem a gente estava gravando aqui, tinha uma pessoa da nossa equipe, a gente perguntou, você já assistiu o curso de copy? A gente estava gravando o CPL. Já tinha visto o curso de copy. Aí fica mais fácil, ele tá envolvido no processo, ele já sabe qual é o assunto que a gente tá gravando. No caso da CAT, a pessoa tinha que assistir o curso, né? Até o programador, a gente botava para assistir o curso. Por quê? Você tem que entender o que a pessoa vai estar sentindo na hora lá para você programar com a visão certa do todo, entendeu? Perfeito. Então é muito... vamos e fazer a pessoa isso tem que gostar da CAT. Cara, sabe uma parada que a gente fazia no nosso o cara fazia, na nossa então, empresa? Hoje não tem. A gente botava todo mundo da empresa para trabalhar no suporte pelo menos 1 hora por dia. Até o programador. Cara, tu precisa saber o que o público geral sente da empresa ou os problemas reais que tem. Porque às vezes... Por quê? Porque o programador, cara, ele não entende o problema que o suporte está passando de um problema que ele fez lá no sistema dele. Ele acha que todo mundo vai ser tão bom usuário de sistema quanto ele é. Aí o cara do suporte fala, não, velho, a galera não tá entendendo isso, pelo amor de Deus, muda. Ele, não é possível. Aí ele tá atendendo o suporte, ele tá vendo. Ele sente a dor. Aí ele muda no mesmo dia, entendeu? Então a gente fazia isso. Até a Kátia, eu e o Rui atendia
suporte pelo menos 1 hora por dia. Isso é legal, hein? Era tipo surreal. Outro dia... Eu tava pelo menos 1 hora por dia na comissão de frente entendendo os problemas da empresa. Cara, outro dia a gente tem um cliente grande que tem um aplicativo de delivery, não tem nada a ver, mas tem aqui com a conversa. E o aplicativo deles é tão difícil de mexer, tão difícil. Cara, pra logar, você tem que ter aquela dupla verificação, que manda um e-mail e tal. Eu falei, cara, é mais fácil logar no banco do que logar no aplicativo de delivery dessa empresa. E eu fiquei me perguntando, cara, será que algum dia o dono da empresa lá, o presidente, já fez o pedido por esse próprio aplicativo? Porque não é possível, cara, né? as coisas vão se complicando tanto que às vezes o cara lá acha que precisa ter uma verificação 2 fatores, que tem que chegar um código por e-mail para poder logar. Porra, quem é que vai entrar no aplicativo do cara para roubar para fazer Pedido o pedido de do nome outra dele, pessoa, né, cara? Mas queria destacar um ponto que você falou aí, Ladeira, que essa é uma pergunta muito, muito boa de checagem, né? Perguntar para a pessoa da sua equipe, cara, qual que é o teu objetivo? Porque muitas vezes a estratégia tá muito clara na nossa cabeça. E às vezes a gente até falou pro funcionário, pra pessoa da equipe, qual que era o objetivo dela. Mas, cara, falou, velho, no início, no Mas onboard. não só o dela, cara. Às vezes o do outro. Também. É porque eles, Entender tipo, às vezes ele como não que as entende. equipes tipo assim, ele tá editando o interagem, vídeo né? aqui e o vídeo tem que estar bonito. Você, cara, você sabe o que a pessoa precisa sentir nesse vídeo? Você sabe o que acontece depois desse vídeo? Você sabe o que acontece antes? É igual o cara da venda. Cara, você sabe como é que funcionou os 3 outros vídeos de lançamento antes disso? Se o cara não sabe, ele tá só vendendo normal sem entender o todo, dificulta tudo, entendeu? Então, a gente entendeu que o cara tinha que entender o todo. Só que muitos caras entendendo o todo é mais difícil do que poucos. E aí, às vezes, a gente acha que botando mais gente ganha tempo. Mas só o tempo... O Murilo Gant tinha uma piada que falava... Não sei se você lembra do Murilo Gant. Lembro, claro. Ele tinha uma piada que falava assim... Porra, eu tenho dislexia, vou errar. Mas vamos imaginar que é assim. Um pedreiro constrói muro em 1 hora. 2 pedreiros constroem um muro em quanto tempo? Não é... Teoricamente não é 2 horas, não né? é óbvio, né? Aí ele fala... Não, teoricamente é meia hora. curto. Teoricamente é meia hora. Aí ele fala, é 3 horas com 2 pedreiros. Porque eles vão ficar falando de futebol, Conversando. eles vão ficar conversando fiado, não sei o quê. Então, na empresa tem isso. Não é porque a galera vai falando de futebol e tudo, mas porque elas vão ter que fazer reuniões para alinhar a reunião. Vai ter reunião para explicar o onboard, a reunião para explicar a cultura, a reunião para explicar como é que faz a reunião. Weekly, né? Aí a daily é weekly. Então, assim, uma pessoa que já entende tudo, ela a maior parte do tempo vai estar produzindo. A outra vai estar muito tempo alinhando para produzir. E aí começa a perder produtividade. Né? Então... Eu vou dar um exemplo. Vocês falaram da questão do cara ter que entender o modelo, ter a visão do todo. E aí, que eu tava falando dos indicadores, né? Vamos supor que eu tenho lá o time, que a gente tem um time mesmo, um squad de perpétuo. Dentro do squad de perpétuo eu tenho uma equipe multidisciplinar. E lá eu tenho claramente para essas pessoas quais são os indicadores que elas têm que melhorar. Então eu vou dar um exemplo para ficar até mais palpável. O cara ele tem que ter um ROAS de quanto? De 2, 3. Ele tem que ter uma taxa de conversão da página de vendas de quanto? Quanto que tem que ser o CTR? Quanto tem que ser o clique? Connect rate. Quantas vendas tem que ser? Quanto connect rate tem que ser? Quantos testes AB ele tem que fazer no trimestre? Então isso é importante o cara ter, porque como é que ele vai saber o que ele precisa fazer e qual o objetivo dele? Se você tem isso claro e passa para ele, fica mais fácil ele conseguir o resultado para a empresa, entendeu? Que muita empresa não tem. E uma coisa assim, vocês não construíram isso... Já não começaram assim, né? Foi sendo construído conforme vai crescendo a equipe, né? Vamos pegar um público aí que tem, sei lá, 5 funcionários, 10 funcionários. Não é uma equipe muito grande ainda, mas já está formando a equipe. De repente até já tem um primeiro líder. E aí não tem nada disso. Não tem weekly, não tem os objetivos claros, não tem, enfim, nada dessa parte de gestão. É gestão na tora. O que seria... Naturalmente. O que seria o 80-20 aí que vocês consideram? O 80-20 para mim é focar em vendas. Eu acho que o cara tem que ter capital e não precisa focar muito em gestão no início. Se for começar do zero mesmo. Depois não começando do zero, já tem uma equipe 5 a 10 pessoas. Mas ainda focaria, mesmo com 10 pessoas, focaria em trazer mais vendas. O Leandro sempre bateu muito nisso no curto prazo. Eu era o cara mais da gestão, eu era o cara da visão. Só que às vezes, se eu for olhar só pra visão, a gestão, eu vou esquecer das vendas. A empresa quebra. Aí você não chega lá na visão que você tem, né? Então, mas às vezes o cara do time não é de vendas, de entrega, é o design. Então, mas ele vai colocar energia de organizar a gestão dele para poder fazer priorizar vendas. O que vai gerar mais resultado financeiro. Porque não adianta você ter uma equipe boa de entrega se você não tem cliente. Não tem focaria nas vendas e depois focaria em construir lideranças. Inicialmente seria isso, na minha opinião. Eu acho que no meu 80-20 eu já antecipei ele, mas
Deixar o cara menos orientado à demanda e mais orientado ao resultado esperado. Boa. Quando o cara é orientado à demanda, vai perguntar, e aí, terminou? Terminei, tá feito. Ficou bom? Ficou bonito. Nem sabe por que ele fez aquilo. Vou te dar um exemplo, aconteceu hoje aqui. A gente estava fazendo a revisão dos e-mails de um funil de vendas nosso. E aí, a primeira coisa que eu sentei, falei, é a primeira vez que a gente faz isso? Não, é a segunda. Aí eu falei, vocês já têm o dado do anterior para saber o que funcionou? Não. Como é que vocês estão fazendo sem ter pelo menos pincelado o histórico do passado? Aí na hora que eu vi isso, eu falei, cara, esse time não está orientado à performance. Ele estava orientado, precisa escrever esses 6 e-mails, escrevi os 6 e-mails, vê se tá bom. Feito. Esse cara ele tá precisando de uma liderança explicar para ele o que tem que fazer. E aí eu, como líder ali naquele momento, falei, cara, não tem que tá bom ou tá ruim. Eu quero. A Clara é boa nisso. Ela fala, não, Leandro, eu tava reclamando de um anúncio lá. Os caras fizeram um anúncio meu pro Light Copy. Mas assim, contra números não tem o que falar. Eles botaram, era assim, faça uma copy leve. Era um anúncio. E botaram eu fantasiado de anjo, bicho. Eu não sei o que. Aí eu fui ver o comentário e tava assim, eu pensei que o Ladeira tinha morrido. Porra, eu fiquei puto. Falei, caralho, mano. Como é que vocês fizeram um anúncio com eu morto? E tinha coroa de flores ready to Só go faltou também? a coroa de flores. Aí eu porra, Clara, que merda é essa? Os caras fizeram um anúncio comigo de anjo. Que ideia foi essa? Ela falou assim, Leandro, é o anúncio que tá com a melhor conversão. Eu acho que chama tanta atenção, não sei o que é. Eu falei, então deixa. Mas a Clara foi orientada a... Resultado. Se ela tivesse orientada a demanda, o que ela ia falar? Tá uma bosta. Tá bom, Leandro, já desativei. Ela falou assim, peraí, deixa eu olhar antes. Mesmo eu tava reclamando, ela falou assim, peraí. Tem certeza que você quer Deixa eu desativar? ver. Aí ela olhou e falou, Leandro, ó. Aí o que eu falei pra ela? Meu irmão, dobra o orçamento, velho. Deixa eu morrer então aí. Não funcionou. Essa outra galera, ela nem pensou em nada. Aí na hora que a gente foi analisar, aí já tem como eu melhorar a performance de cada e-mail, porque eu tô olhando o histórico, eu vi o que funcionou, o que não funcionou. E a gente foi melhorando. Então, se o meu time tá o tempo todo só querendo cumprir tarefa, vai dar merda. Porque, cara, tarefa não adianta nada. Quem faz mais tarefa é mais rico? Não. Não, cara, é quem faz a tarefa de uma Maneira maneira eficiente. melhor, mais inteligente. Então, a gente estimular o time a pensar é muito mais interessante do que estimular o time a sair fazendo as coisas por fazer. Então, toda vez que eu percebo que meu time está fazendo por fazer... E outra coisa, às vezes até o time saber que pode pensar, às vezes a pessoa, cara, não sabe que pode. Outro dia eu tava na reunião aqui e falei, galera, a minha parada, eu falei assim, cara, vocês têm liberdade para fazer e dar a ideia que vocês quiserem, talvez não para publicar. Publicar talvez é bom a gente dar uma olhada. Mas, cara, quanto mais ideia vier, quanto mais analítico você for, quanto mais... Outro dia uma pessoa que é orientada a isso, a Giovana olhou todos os nossos eventos e ela criou uma lista de tudo que poderia estar prejudicando o nosso resultado e uma lista de várias ideias para resolver cada uma dessas coisas que estava prejudicando o resultado. Essa é uma pessoa com a mente alinhada para resultado e crescimento e não para tarefas. Ninguém nem pediu essa tarefa para ela. Ela já montou o plano todo. Eu olhei o plano, arrumei mais umas 2 ou outras oportunidades, a gente melhorou alguma coisa e está executando, entendeu? Muito bom. Por quê? Orientado a resultado. E normalmente é crescimento. Sabe quem é muito bom nisso? O Érico. O Érico é um cara que não tá nem aí pra tarefa, pra nada. Ele só quer saber, cara, vou crescer ou não? Vai me ajudar a crescer ou não? Então é 100% orientado a crescimento. Uma outra coisa também relacionada a isso, em relação a delegar. Quando você, por exemplo, imagina, Ladeira, você teve uma ideia. Ladeira é bom de ter ideia. Cara, você vai passar essa ideia. Ladeira. E é uma ideia boa já, você quer que seja executado, né? Você vai passar essa ideia, o que a maior parte das pessoas acabam fazendo na hora de delegar? Só fala o que tem que ser feito. Só que não fala o porquê que aquilo deve ser feito, qual que é o resultado, qual que é o objetivo, não contextualiza, fica só na tua própria cabeça. E achando que vai ser suficiente. Só que a pessoa tá no campo de batalha ali, ela às vezes tá com outras demandas, ela não entende a importância daquilo, às vezes coloca uma coisa na frente, coloca prioridade, ou às vezes vai ver na hora tem algum obstáculo, ela acaba deixando de fazer uma parte do que era super importante achando que não era importante. Então sempre quando for delegar, fala, vai dar uma tarefa, cara, faz tal anúncio desse jeito.
Falar, cara, por que o anúncio é desse jeito? Por que você acredita que vai dar certo? Qual que é o objetivo de resultado? Coisa simples, não é, enfim, fazer uma reunião para isso. Cara, às vezes na demanda que você está mandando pro WhatsApp é você contextualizar. Sabe a coisa que eu aprendi com o Marcelo Germano sobre isso também? Tem isso também que você falou que é bom, mas às vezes, em vez de você só falar o porquê, você perguntar para ele o porquê. Bom. Você pergunta pro cara, por que você acha que você tem que fazer isso? Ou então, quando o cara te pergunta, como faz tal coisa, você responde essa pergunta assim. Você traz a pergunta de volta. Não, você pergunta, como é que você acha que resolveria esse problema? Aí você faz o cara pensar, refletir sobre a resposta. Às vezes ele mesmo, não, Já deixa sabe. comigo. Ele já sabe que conseguiria resolver. Só que às vezes se você não treinar isso, cada vez mais ele vai começar a te acionar mais, e aí você está pagando um cara para você resolver os problemas dele. E tem que ser o contrário. Ele que tem que resolver os seus e mais, ele tem que encontrar problema que você nem sabia que existia, que foi o caso da Giovana, entendeu? Agora, às vezes ele não sabe que pode. Então, uma das minhas funções é explicar pro cara, você mostrar pode. que ele pode, né? E deve, tem autonomia, e na maioria das vezes ele vai resolver melhor do que você resolveria, cara. Por quê? Porque ele tem mais tempo para resolver isso, teoricamente, né? Se é a única função dele, eu tenho mais outras coisas para fazer. Ele tem mais tempo para refletir, ele tem mais informação, ele tem mais contexto, tem mais de tudo. E aí, às vezes, a gente quer ficar resolvendo, explicando pro cara como fazer. Que era o meu problema como agência. Às vezes eu era um cara de agência, sabia mais de marketing, entendia mais e tal. Eu tinha que ficar convencendo o cara a fazer o certo e ele mandava eu fazer o errado. E eu ficava puto e fazia o errado. O certo era ele me ouvir. Será que às vezes a gente não tá ouvindo? Perfeito. Entendeu? Total, ó. Fica aí a reflexão. Reflexão. Agora, quero ver esse papel do Rui. O Tá, Rui. obra de arte. Não, mostra eu tô aí. só desenhando aqui. Mostra aí, põe na tela aí. Mostra aí. Horrível aqui, tem uma Olha isso, cara. O cara tá... Isso aí Tá é... vendo aí? Pô, tem um organograma aqui. Você podia leiloar isso aí. Tá vendo aí? 150 mil reais. Que, ó, não tem preço, na verdade. Aliás, falei organograma, essa é uma parte importante também, né? Desenhar um organograma. Inclusive, hoje a gente estava revisando o A gente nosso. tá revisando o nosso. Vocês têm organograma Cara, também bonito desenhar? o nosso. O nosso É, é o de bonito. vocês Quem eu, que fica em cima eu de já quem? vi já. Hã? Quem é que fica em cima de quem? Não, a gente tem um organograma bem Chamar um desenhado. carinha também. pra te dar um trato, hein? O que eu fiz também na Ultralise, pegando um gancho aí do que você falou de vendas, né? Primeiro ano, cara, eu não planejei o ano inteiro, né? Porque a gente tava começando a empresa, começando a mentoria, ainda tentando entender como é que ia ser o desenvolvimento das vendas, como que ia ser a nossa estratégia de vendas. Cara, vai fazer lançamento, faz perpétuo, como é que vai funcionar isso? Então a gente não tinha uma clareza ainda da estratégia, a gente estava descobrindo no meio do caminho. Então era aquela coisa, cara, fazia 1 mês, 2 meses de planejamento, cara, passou esses 2 meses, viu como foi e planejava o próximo. Esse ano não, esse ano a gente já planejou o ano inteiro, já sabendo, cara, quando são as datas de lançamento, quais são as metas de todos os lançamentos nossos, quais são as metas Os entre OKRs, lançamentos, né? Todos os com OKR, equipe. Então, uma das coisas que eu fiz foi desenhar um organograma futuro. Ou seja, Quais as vagas Como que a gente entrar? gostaria que tivesse ali. pra gente bater essa O Rui meta. tem isso do nosso. Ele já Tem. sabe o que ele quer que vai ser daqui a um ano. Isso é importante. Então, pra bater aquela meta que você tem no ano, Você precisa qual de um time, equipe que você a vai gente- precisar formar? A gente tem um plano de iniciativas baseado no que a gente vai precisar investir e qual a receita que a gente vai trazer. Todos os anos que a gente começou a fazer isso, já tem alguns anos, Sempre bateu. a gente sempre bateu a meta. Ó, Porque a gente conseguiu Antecipar. antecipar pro presente o que a gente queria executar. E a gente também não vai colocar uma loucura que a gente não vai conseguir. Não, e também Você a gente desenha o time via, que você cara. precisa para alcançar aquela meta. não é só o isso? time, mas as iniciativas, o que eu vou Não, voltar e iniciativas, o que eu E vou às voltar. vezes você fala E aí- assim, cara, eu botei a meta que eu ia fazer esse semestre 6 milhões com Light Copy. 1 milhão por mês. Aí a gente tinha colocado isso. E aí tá vendo que só tem 4. O que você acha que a gente tinha que fazer? Se a gente não tivesse botado, cara, aí a gente tem que se virar, meu irmão. Não botou a meta, aí a gente vai fazendo mais coisa, mais ação. Cara, será que a gente faz um lançamento a mais? Aí a gente Você vai ajusta fazer. ali pra poder bater a Será meta, que a gente conseguiria dar um boost aqui, fazer 60 anúncios a mais esse mês para ver se... Vou te dar um exemplo clássico uma vez. Você levou tão a sério que a gente tinha a meta lá, na caixa lá, era 1 milhão por mês no curso de pompoarismo. Caramba, tal. E tava indo bem, tava batendo 1 milhão e 100, aí no outro mês deu 700 mil. Beleza, faz parte. Uma é melhor, a ideia é média 1 milhão por mês, né? Aí, pô, teve um mês que tava indo assim, tava já com 600 mil e tava faltando 1 semana e meia mais ou menos para terminar o mês.
a conta foi bloqueada. De anúncio. Aí, E, cara, faltava 400 mil. Aí, porra, já era, né? Não tem como bater a meta. A gente sentou e falou assim, o que a gente pode fazer para mesmo com a campanha bloqueada, bater a meta? Aí a gente tinha um canal no YouTube. Então, cara, vamos tentar no orgânico. A gente criou, não era lançamento, não era nada. Não dava tempo de trazer audiência, captar lead, abrir carrinho. A gente fez, velho, 10 ou 15 dias seguidos, eu não lembro exatamente, que era com a playlist de pompoarismo no canal no YouTube da Kátia. Aí fizemos o primeiro vídeo, 1,5 milhão de views. Cara. Segundo vídeo, 700 mil views. Terceiro vídeo, tinha 300. CTA no final? Todos com CTA e com a palavra pompoarismo. Então era... Até hoje tem a playlist da Kátia lá. Então era benefícios do pompoarismo, por que praticar pompoarismo, exercício de pompoarismo, movimentos do pompoarismo... Cara, todos com pompoarismo. Deu 15 vídeos. Cara, a gente bateu o recorde de todos os meses no orgânico. Olha. Aí cara, deu tempo de recuperar a conta e depois continuou. Será que se tivesse isso, a gente teria tido esse gás? Não é nem só tido a ideia. Se não tivesse a meta, né? Não, cara, a gente não pode perder aqui. Senão tirar a gente o time da zona de de conforto, né? Provocar e fazer ali... porque a meta não é só pra você alcançar quando tudo tá dando certo. Sim. Ela é uma estrela do norte que você tem que correr atrás. Se você não tem estrela do norte, tu vai correr atrás do quê? Você vai ficar à deriva, cara. Tu vai ficar... bora aí. Na demanda. Você vai ficar na demanda. Por exemplo, eu criei uma meta. Eu não sei lá por que eu crio. Não tem nada a ver com isso. Eu falei, cara, eu quero fazer todos os meus rios bater 1 milhão de views. Eu não sei como ainda, né? Aí eu fui estudar tudo que era de rios e tal, fazer as histórias e tal. Então, quando dá... Eu não tô aleatório criando rios. Já viu gente que cria conteúdo aleatório? Fala, eu quero que todos batam 1 milhão de views. E eu tenho um porquê. Porque eu quero ter um poder de audiência muito grande para abrir mercado. E aí tem um porquê. Aí eu vou vender mais, venda todo santo dia, fluxo. Mas é saber o que você quer e não trabalhar... Eu já vi gente criar a linha editorial na internet que é assim, eu vou fazer um Reels por dia e responder 10 stories por dia. Eu pergunto, cara... Mas e aí, como sabe se você tá esperando o que disso? A minha meta, normalmente, ela é muito mais baseada em performance do que quantidade. Eu vou fazer um Reels por dia. E tá faltando uma meta de... E tem que compartilhar isso com o time, né, Ladeira? Porque não adianta só essa meta tá meta na de sua views cabeça, por Reels. Não adianta sonhar sozinho, velho. Sonhar sozinho não dá. Então tem que compartilhar com o time para poder você conseguir o time sonho que sonha sozinho é só um sonho. Sonho que você conversa com a outra pessoa, aí é uma meta. Nossa, esse aí foi quase um prato de trigo para os 3 tigres tristes. Hein? Foi, como é que é? Sonho que sonha sozinho? Se você sonha um sonho sozinho, ele é só um sonho. Se você tem um sonho que é compartilhado com outras pessoas, aí ele é uma meta. E se você não tem meta, como diria Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A Dilma tinha uma boa de meta também, que eu esqueci. De dobrar a meta? Quando você atinge a meta... ela falou assim, eu deixo a meta aberta. Deixa a meta aberta. A meta aberta, né? Tipo, e quando atinge a meta, dobra a meta. E tinha um cachorro atrás de uma criança comprando vento. É uma coisa assim. Saudade da Dilma, viu? Puta merda. É isso, galera. Então, esse foi mais um episódio. Podcast 2 centavos. Assunto... Cara, dá pra fazer vários episódios de gestão de equipe, mas saíram algumas sacadas boas aí. Muito boas. Tanto pra quem tá começando sua equipe, quanto a gente podia ter a meta de ligar o ar-condicionado. Bota a meta de temperatura. O Binks tá suando aí, né? Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixa o seu joinha aí, que não vai cair tua mão. Deixa o joinha. Se inscreve aí. A meta de joinhas. Meta de joinha, né? A gente tinha que ter uma meta de joinha. Cara, teve o de... Não, média. Joinhas. O melhor foi... Tá batendo 1000 agora. Não, joinhas? 1000 likes. Vai se fuder, galera. Eu quero pelo menos 1000 nesse aqui pra bater o melhor. Esse vai ser o mais visualizado. Vamos bater então a nossa meta aí de joinhas. Prove que você realmente comenta. Comenta aí, e cara. Compartilha com quem você acha que vai gostar também. Sabe por que alguém não dá o joinha? Por que alguém não? Porque é cuzão. Provavelmente não gostou, né? Tá vendo? Não, Cara, a gente tá com uma média lá de 98% de pessoas que dão like. Aí, boa. 98%, 98% de 2% na média. Não que 98%. Dos que dão like ou dislike, 98%. Então tem que compartilhar também com quem você acredita que gostaria de escutar o que a gente compartilhou aqui hoje. É isso aí. Te vejo aí no próximo episódio aqui do podcast 2 centavos. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Valeu. Você?